da nossa palestra, da nossa exposição doutrinária, é a ceia, a última ceia pascual de Jesus. Nós vamos falar sobre a ceia pascual que Jesus teve no dia anterior à sua morte de cruz. Eu, verificando aqui a tela do notebook, eu verifiquei que eu acessei uma palestra que não é a que nós programamos para hoje. Então, eu peço perdão para vocês, que eu vou descartar essa e vou acessar a que é realmente a que devemos falar hoje. Só um momentinho. Agora sim. Obrigada pela paciência de vocês. Então, nós vamos procurar falar sobre os ensinamentos de Jesus em sua última ceia pascual. Jesus, como judeu que era, ele durante toda a sua vida, em todos os anos, ele participou de uma ceia pascual. Mas esta que nós vamos falar é aquela ceia pascual da chamada Quinta-feira Santa, que precedeu a morte de Jesus. Nós vamos usar como referência, como fontes, o livro intitulado Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos e psicografado por Francisco Cândido Xavier, editora da Federação Espírita Brasileira. Vamos usar também um outro livro chamado Em Torno do Mestre e Nas Pegadas do Mestre, ambos de um autor chamado Vinícius, de um espírita, que escreveu enquanto encarnado, enquanto vivendo na vida material, ele escreveu vários livros, entre eles esses dois, que nós vamos servir de base, que vão servir de base para a nossa palestra. Em Torno do Mestre e Nas Pegadas do Mestre. Ambos esses livros são editados pela editora da Federação Espírita Brasileira. Um outro livro chamado Quando Voltar a Primavera, que tem como autor espiritual Amélia Rodrigues e que foi psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, editado pela Livraria Espírita Alvorada.
E por último, o Novo Testamento, que foi traduzido pelo nosso confrade Haroldo Dutra Dias, diretamente do grego para o português. O Novo Testamento de Haroldo, ele foi editado, é uma edição do Conselho Espírita Internacional. Eu estou fazendo questão de dizer qual é a fonte, porque tudo aquilo que eu vou falar não é meu. São informações colhidas desses livros. A Páscoa, para os cristãos, em geral, é a paixão e morte de Jesus e sua ressurreição no terceiro dia. Em seu simbolismo, a Páscoa cristã, para os espíritas, representa a vitória da vida sobre a morte, o sacrifício da verdade e o sacrifício pelo amor, o sacrifício pela verdade e o sacrifício pelo amor. Para os israelenses ou judeus, a Páscoa evoca as horas amargas e sofridas que precederam a saída deste povo do Egito, da escravidão, culminando, portanto, na libertação desse povo. A Páscoa, portanto, ela é de elevada significação para nós espíritas, para as outras religiões cristãs e para a religião judaica, para os judeus ou israelenses. Nessa última ceia pascual, que nós vamos retratar, o mestre decidiu celebrá-la em Jerusalém. Aquele mês de Nissan, assim chamado entre os judeus, entre os hebreus, era o mês que corresponde ao calendário, ao mês da primavera no hemisfério norte, onde se localiza a nação israelense. Esse mês era chamado, então, de Nissan. Esse mês marcaria, então, uma data muito especial. Marcaria uma Páscoa excepcional, a última que Jesus realizaria. Isso aconteceu, segundo as pesquisas especializadas dos historiadores, da historicidade, que aconteceu a ceia pascual no dia 5 de abril e a crucificação em 6 de abril. Narram os escritores da Boa Nova que os discípulos se acercaram e perguntaram-lhe como e onde celebrariam a Páscoa, ao que Jesus respondeu, chamando Pedro e João, falou para eles que eles teriam de entrar na cidade, e entrando na cidade, eles encontrariam um homem carregando um cântaro de água, e disse para Pedro e para João: segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-vos onde é o local, onde é o aposento em que há de comer a Páscoa com seus discípulos. Esse senhor, o dono da vivenda, da casa, vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, isto é, um refeitório, um espaço de convivência,
Ali, então, fazei os preparativos. Naquele tempo, não seria fácil identificar uma mulher na rua carregando água. Tarefa, naquele tempo, né, eminentemente feminina. Mas um homem, todavia, despertaria a atenção. E foi isso que aconteceu. Os dois discípulos seguiram aquele homem e encontraram a casa segundo a orientação de Jesus. Entraram pela aquela vivenda ampla e confortável, narrando com alegria, com espontaneidade ao seu proprietário o de que estavam incumbidos. Aquele homem, indubitavelmente, era um daqueles muitos discretos amigos do Mestre, que os havia em quantidade, embora receassem confessá-lo publicamente. Este homem, recebendo a honrosa solicitação, encheu-se de alegria, como se repletasse de indizível, intraduzível felicidade, porque ele pensava que aquele dia seria o maior dia da sua vida. A luz inundaria a sua casa, jamais se apagando. Pois o Mestre e seus discípulos estariam ali. A festividade da Páscoa se fazia tradicional, complexa e ritualística. Devia-se partir o pão ázimo, isto é, o pão não fermentado e que tinha um sabor azedo, em líquido igualmente azedo, igualmente amargo, antes de comê-lo. Todas as libações, todas as experimentações, degustações de vinho eram acompanhadas de cantos e exclamações especiais. Desde a preparação do cordeiro, que não deveria ter osso nenhum quebrado e que deveria ser cozido em uma vara de romanceira em fogo ardente, o número de vezes em que sorveriam as taças de vinho, as palavras e as canções que deveriam ser entoadas, tudo isso estava estabelecido em dois livros sagrados dos judeus, o Torá e no Talmud. Jesus, que estava situado acima dos aparatos e ritos humanos, para que se cumprisse os dispositivos legais e proféticos, permitia se submeter a tais determinações, porque não viera para destruir a lei. Em determinado momento, o Mestre vestiu a larga indumentária, o seu manto maior exterior, e, cingindo-se de uma toalha, amarrando uma toalha em sua cintura e pegando uma bacia com água, acercou-se de seus discípulos e começou a lavar-lhes os pés e a enxugá-los com aquela toalha com que ele se atava. Esta suprema humildade era uma excelsa lição de amor. Era uma expressão final da renúncia de si mesmo, porque era a última ceia. Não se davam conta os discípulos daquele ensinamento ímpar. O ato do Messias, lavando os pés dos discípulos, encontrou uma certa incompreensão por parte do apóstolo Simão Pedro. O velho pescador não concordava com
este extremo ato de submissão e de humildade. E, chegando à sua vez, ele se contrapôs, resoluto, e disse a Jesus: nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis vós um escravo vulgar. Em seguida a essas palavras, Pedro lançou à Assembleia um olhar de reprovação e de desprezo. E Jesus então lhe respondeu: Simão Pedro, não queiras ser melhor do que os teus irmãos de apostolado. Em nenhuma circunstância da tua vida. Em verdade, asseguro-te que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. E ainda acrescentou: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas entendê-lo-ás mais adiante. E disse mais ainda: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Há um momento de profundo silêncio, cheio de expectativa. Mas, depois de alguns instantes, o discípulo desperta e exclama com emoção incontida: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. E as lágrimas saltam-lhe dos olhos e ele preenche-se de uma desconhecida felicidade, sem se aperceber dos momentos que logo advirão. A inesquecível mensagem do ato singular e único ergue os companheiros, os discípulos, ao clímax da ternura. Aquele gesto elevou eles a uma ternura, a um clímax da ternura. Sentiam-se elevados com aquele gesto do divino Rabi. E quando Jesus, depois desse ato, volta à mesa, eis-los que, já esquecidos da magnitude do feito, se põem a disputar entre si a primazia de quem era o maior, de quem era o mais amado, anelando, desejando estar mais próximo ao Mestre, mais junto ao seu coração. Perpassa uma tristeza pela face do Mestre, que não pode refrear as advertências seguintes. São as últimas instruções. A hora chega. Qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Pergunta Jesus aos seus discípulos. O servo de todos, continuando. O servo de todos e aquele que manda seja como o que serve. O que dentre vós desejar ser o maior, faça-se o menor, o servo de todos. E aquele que manda, seja como o que serve. Ele fizera isso há pouco, servira-os na condição de humilde servidor, silencioso e dedicado. Compreendeis o que vos tenho feito? Indaga Jesus. Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, pois, sendo Mestre e Senhor, vos laveis os pés, vós também
deveis lavar os pés uns aos outros. Porque vos dei o exemplo, a fim de que, como eu fiz, assim também vós façais. Jesus eleva a voz e acrescenta: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Felizes se a praticardes. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ele está dizendo que ele é o servo de Deus. Quando Deus o enviou, Deus é maior do que ele. Como na vida comum, o servo não é maior do que o Senhor, do seu Senhor. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo de todos vós, explica triste. Eu conheço aqueles que eu escolhi. Mas para que se cumpra a Escritura, aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. A perplexidade então se estampa em todos os semblantes. De que falar o Senhor? Quem dentre eles se atreveria a tal ato? Indagam então eles, mudos ao cérebro e ao coração. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Recebe a Deus. Um de vós há de me trair. Como conhecê-lo? Começam os discípulos a indagar mudos a si mesmo. João, então, estimulado por Pedro, João, que estava sentado ao lado de Jesus, aproxima-se do peito de Jesus e, em voz baixa, a meia voz, pergunta: quem é, Senhor? Aí Jesus responde: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Nesse momento, o filho de Simão Iscariotes, Judas Iscariotes, afoito, tomou a côdea, o pedaço de pão, da mão de Jesus. Aí João percebeu quem era. A ceia continua. Judas se afasta, pega a bolsa do dinheiro e se afasta. Os outros não estranharam, talvez pensando, talvez ele vai comprar alguma coisa que está faltando para a ceia, para complementar a ceia. Ou o mestre lhe deu alguma tarefa. Mas, como somente João sabia, a sensação de estranheza perdurava em todos eles. Jesus então levantou-se e, oferecendo a cada companheiro, um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, este é o meu corpo.
Então, dando um pedaço de pão a cada um, exclamou: tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou. Então, pegou uma bilha, um vasilhame de vinho e começou a servir a todos. E disse: bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Novamente, vou dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu estou citando, falando, não são minhas palavras. São palavras aqui tiradas especificamente do livro Boa Nova, psicografia de Humberto de Campos e pelo médium Francisco Cândido Xavier. Está lá literalmente assim. Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, vejam, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo desses atos, interrogou: mestre, que venha a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de convívio, de trabalho em conjunto. E quero confirmar a vocês as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do nosso apostolado. Então diz, Jesus fala, este pão significa o do banquete do Evangelho. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Este vinho é sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Aqui a palavra espírito está escrito em minúscula. Quando nós falamos em espírito, nós escrevemos espírito com letra maiúscula. Então ele está aqui colocando espírito como adjetivo. Por exemplo, caráter. Esse vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Do caráter renovador dos meus ensinamentos. Este também pode ser, podemos deduzir agora, palavras que nós inferimos do que está escrito. É o símbolo da vida renovada, induzida, despertada pelos meus ensinamentos. O vinho. É o símbolo do bom ânimo, da boa nova, da boa notícia. O Evangelho, a boa notícia. Ele não falou que o pão é o banquete do Evangelho, então ele está falando, tanto quando fala do pão, quando fala do vinho, ele está falando do Evangelho. Ele está falando dos seus ensinamentos, que os seus ensinamentos é o pão e é o vinho, simbolizam o pão e o vinho. Então simboliza a boa notícia, o sinal da vida renovada, que renovando-nos, fortalecendo-nos, nos leva a conquistar o reino de Deus. Agora voltamos à palavra do livro, a palavras de Jesus. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno,
e desse vinho sagrado da alma, vejam, todos os que partilharem conosco através do tempo desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, o Evangelho, terão o espírito fecundado, fertilizado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. E termina: fazer isto em memória de mim. São essas explicações do livro Boa Nova. Vamos procurar outras, tá? Aqui em outros livros, sendo aquelas fontes que eu citei no início. Então vamos relembrar palavras, ensinamentos anteriores à comemoração da Páscoa. Palavras de Jesus anteriores. Ele falou em determinada ocasião: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que vem a mim, de modo algum terá fome. E o que crê em mim, nunca jamais terá sede. Eu sou o pão vivo que palavras de Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que vem a mim, de modo algum terá fome. E o que eu creio em mim, nunca jamais terá sede. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Jesus falou tudo isso em situações anteriores. Então nós podemos deduzir, pelo menos, né, o livro deduz, e eu, pelos meus estudos, estou falando a vocês, estou transmitindo a vocês, porque eu acho que esses ensinamentos, essas palavras são lógicas, são racionais, e eu acredito que assim é. Em outro livro, do autor Vinícius, ele diz o seguinte: Jesus é o emblema do pão espiritual, porque personifica a moral divina em sua plenitude. É o Verbo de Deus que se fez carne. Jesus é o emblema do pão espiritual, porque personifica a moral divina em sua plenitude. É o Verbo de Deus que se fez carne. Ainda o autor Vinícius fala o seguinte: ele dá a si mesmo como alimento a toda alma faminta, ansiosa pela vida espiritual. Então, continuando ainda utilizando as palavras do nosso irmão Vinícius, vamos citar o seguinte: tendo pegado o pão e o vinho, compartilhou entre os seus discípulos, orientando: façam isso em minha memória, ou seja, doem aquilo que vos alimenta o corpo, doem aquilo que vos ilumina e alegra o espírito. Esse, né, é a explicação, continuando a explicação que é o Evangelho, que é o ensino do Evangelho, que é o Evangelho de Jesus, que Jesus exemplificou, falou e exemplificou. Jesus era o Evangelho vivo. Ele, Jesus, está referindo-se aos seus ensinamentos, né? Ao seu Evangelho. E o Evangelho, o que é? É a vida nova na vivência do amor. Deus é amor. Jesus é amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele falou. O amor é compartilhamento, doação, caridade. Foi isso que ele fez na última ceia. E terminou dizendo: fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, então terminamos aqui. Então essa é a mensagem da última ceia pascual de Jesus, né, que eu quis trazer para vocês, e espero que tenha tocado
a mente e o coração de todos. Obrigado pela atenção.